Saudações, gente bonita, muito bom dia. Em Goiás, 6 horas e 50 minutos da manhã. Fazem 16 graus, né? Mestre Leider aqui falando. Pessoas, antes de fazer um resumo da live de ontem, que eu acho que foi bastante interessante, muito produtiva, aliás, eu quero comentar sobre o que está acontecendo na economia dos Estados Unidos. É rápido, mas importante. Até porque é preciso deixar isso muito claro. O que está acontecendo na economia dos Estados Unidos, no Ocidente, no modo geral, é a causa da guerra. Como assim, Leider? A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista, certo? O que significa dizer que foi uma guerra travada a mando dos monopólios nacionais. Essa foi a característica da Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, bom, foi porque a primeira não terminou. E essa vai ser porque a segunda não terminou. Mas essa tem uma característica, ela não é uma guerra imperialista. Ela é uma guerra financista. Essa guerra é causada pelas finanças. As grandes companhias administradoras de recursos são as responsáveis pela Terceira Guerra Mundial em curso. Como assim? Pessoas, hoje estima-se que entre 40% e 50% de todas as empresas listadas na Bolsa nos Estados Unidos são controladas, não é que tem ações, são controladas por fundos administradores de recursos. As três maiores desses fundos são a BlackRock, a Vanguard e a State Street. Essas são as três grandes. E isso é responsável pela guerra. Por quê? Bom, originalmente, o caso da Intel, a Intel ontem virou fumaça. Aliás, ontem foi um dia de cão, né, para Wall Street. Ontem foi um dia que, nossa senhora, e ela virou fumaça ontem. A Intel ontem virou fumaça. Se a Microsoft, 3 dias atrás, já tinha perdido 260 bilhões de dólares de valor de mercado em um único dia, isso foi ficha perto do que aconteceu com a Intel. Na verdade, ontem todas as 7 magníficas se lascaram. Acho que a menor perda foi, não sei se a Tesla caiu só 7%, coisa assim, mas todas elas, estima-se que em valor de ações, as empresas lideradas pelas 7 magníficas ontem tenham perdido 3 trilhões de dólares na Bolsa de Valores de Nova York. Certo? Desmoronou o valor dessas empresas, que eu fiz uma live um mês atrás falando, cara, porque tinha algum infeliz, né, comemorando o fato de que as 7 magníficas valiam 17 trilhões de dólares. Eu falei, gente, isso é real. Isso não faz o menor sentido. Empresas que produzem pouco ou não produzem nada. Ah, foi a Amazon. A Amazon, acho que caiu 6,85%. A Amazon não produz nada. Certo? A Amazon não produz nada. A Alphabet não produz nada. A Meta não produz nada. Então são empresas que não produzem nada, né? Quais as que produzem? Intel, chip, Nvidia, chip e Tesla, carros. Só que essas não estavam perdendo competitividade, porque o ambiente dos Estados Unidos não é um ambiente de produção, certo? Na verdade, se a gente for analisar, a Nvidia não produz nada. Ela manda empresas de Taiwan produzir. A Intel produz cada vez menos. Ela contrata empresas chinesas para produzir. A Tesla, mais ou menos a mesma coisa. Ela não tem, é só constar no mercado ainda. Gente, olha o tanto que esse coco que vocês estão vendo é guariroba, é o que eu quero plantar lá. É mais ou menos esse modelo aqui, ó, que eu quero fazer minhas plantaçõezinhas. Sabe, isso aqui é um chá, sabugueiro, aí você tem cítricos, você tem guariroba, é uma planta magnífica, além de ser uma delícia, né? Palmito amargo e bom. Mas voltando ao assunto, o que acontece
é que a Intel, vamos pegar a Intel, que foi que ontem despencou, foi a mesma empresa que recebeu 8,5 bilhões de dólares, né? Esses dias aí para trás, porque o Biden, os democratas, sei lá quem controla os Estados Unidos agora, estavam com a ideia de reindustrializar os Estados Unidos. Eles têm essa fantasia. Nossa, assim como na Segunda Guerra, vamos ter um surto industrializatório. Como, bebê? É capitalismo que chama. Encheram essas empresas de dinheiro. Deu dinheiro, mais de 20 bilhões de incentivo fiscal. Todo tipo de incentivo fiscal para quê? Para ontem a Intel mandar 15 mil funcionários embora. 15 mil funcionários foram mandados embora porque as margens de lucro estavam baixas. Como assim? Peraí. Como a Intel quer produzir semicondutores nos Estados Unidos com 15 mil funcionários a menos? Explica aí para mim, ateu. Como ela vai fazer isso? Como é que ela vai produzir mais com menos funcionários? Quer dizer, não só não contratando, mas mandando embora 15% dos que já tem. Sabe, isso é surreal. É surreal, de verdade. É o tipo de coisa que não faz nem sentido. Mas o que? Qual que é o raciocínio por trás dos administradores da Intel? As margens de lucro estão baixas, então vamos fazer o quê? Vamos mandar a gente embora porque as margens de lucro aumentam. Nenhuma palavra sobre produção, produtividade, investimento, construção de infraestrutura, arranjo produtivo, nada. É margem de lucro baixa. Margem de lucro está baixa. É aquilo que o Nassif chama de cabeça de planilha, certo? Cabeça de planilha. Pessoas que veem a economia como um conjunto de números que você tem que manipular para ganhar dinheiro. Eu já falei aqui várias vezes isso e reitero. Se colocasse esses administradores de empresas de Harvard, de Princeton, da Ivy League, para administrar uma padaria, eles quebrariam a padaria em menos de um ano. Quebrariam a padaria em menos de um ano, colocariam a culpa no governo, no ambiente fiscal, em alguma coisa, mas quebrariam a padaria em um ano. Eles não dão conta de administrar uma padaria. Sabe, eu não vou dizer o chão de fábrica, não. Não estamos entrando no mérito do chão de fábrica. Isso é evidente que eles são absolutamente incapazes de administrar. Estou falando uma coisa bem simples, uma padaria. Eles não dariam conta. Não dariam conta. Quebrariam ela no prazo de um ano. Os Estados Unidos estão pensando em se industrializar como se as empresas são neoliberais. Gente, existe um motivo pelo qual os ricos originalmente tinham mansões na beira do mar. É porque todo mundo sabia que eles eram os donos da empresa. Nós falamos isso na live de ontem. Até o início da Segunda Guerra Mundial, as famílias eram donas de 97% das grandes corporações dos Estados Unidos. Os fundos financeiros de 3%. Então, todo mundo sabia quem que eram os donos. Em caso de revolta dos trabalhadores, os grandes capitalistas tinham que ter por onde fugir. E era pelo mar. Agora, hoje, quem que é o dono da Intel? Quem que é o homem, a mulher, por trás da Intel? Ninguém sabe. Certo? Com os fundos de pensão, com os fundos administradores de recursos, com essas três grandes e outras empresas que atuam em setores semelhantes, o capital está cruzado. Você não sabe mais quem é dono de quem. Você pode até falar, tal e quais empresas compraram essa Sabesp, mas quem são os donos? Ninguém sabe. Quem que é o dono da Equatorial? Ninguém sabe. Então, o capitalista é invisibilizado, protegido pela invisibilização. Eles não têm mais medo da imprensa. Nunca tiveram, né? Porque manda na imprensa. Mas mesmo assim, não tem medo da classe trabalhadora, não tem medo do Estado, não tem medo mais de ninguém. Porque ninguém sabe quem são eles. E é por isso que eles recebem 8,5 bilhões de dólares. Só de dinheiro vivo em cash,
do governo dos Estados Unidos, 20 bilhões de isenções, e um mês depois mandam 15 mil funcionários embora. Não porque a empresa estivesse dando prejuízo, mas porque as margens de lucro estão baixas. Certo? Esse é o capitalismo financeiro que dominou os Estados Unidos, a Europa Ocidental, e que está sendo trazido ao Brasil, certo? Pelos neoliberais, desde Fernando Henrique Cardoso. O Brasil se desindustrializou. O Brasil reprimarizou a própria economia. Mas tudo isso começou ainda na ditadura militar, com a financiarização da economia e a criação do Banco Central. A criação do Banco Central é a maior tragédia na história econômica desse país, na história social desse país. O brasileiro, internamente, tem dois grandes inimigos. Um são as instituições, principalmente judiciário e Câmara, né? E dois, o principal, o maior inimigo do povo, da sociedade e da economia brasileira, o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil foi feito para financiarizar nossa economia e nos desindustrializar. Conseguiu esse objetivo. Parabéns para eles. Certo? Dito isso, nossa, vou ver se... a loja de pão de queijo está aberta, eu só vou comer um pão de queijinho e já volto. Bom, voltando. Ontem eu estava conversei bastante com o Gustavo Galvão, porque ele é economista que entende essa área. A minha formação, ele é doutor, né? Eu sou mestre e minha área é desenvolvimento econômico. Não entendo lufas de finanças, mas ele entende. Inclusive ele é economista do BNDES. Basicamente, o que acontece é o seguinte: os Estados Unidos mantêm o poder que tem porque possuem moeda de reserva, no caso o dólar. A Rússia, a China, todo mundo sabe que o poder dos Estados Unidos está exatamente na capacidade de emitir dólar. Certo? Ele simplesmente liga a impressora e compra o mundo. Ok? É isso. Mas como é que você detém isso? Muito difícil, porque precisaria de uma outra moeda de reserva, né? De outro recurso para substituir o dólar, e isso não existe, por enquanto. O custo de substituir o dólar é muito alto. E esse vai ser o tema principal da reunião dos BRIC+, em Kazan, daqui menos de 2 meses, em 1º de outubro. Então, provavelmente, a Rússia já anunciou, né, que vão reordenar as finanças mundiais para que em 3 anos o dólar deixe de ser moeda de reserva. Só que é complicado você anunciar isso na frente da vítima, no caso dos Estados Unidos, né? Então, bom, a ver. Mas o problema aqui é outro. Existe uma chance bem razoável dos países resolverem tancar o fim do dólar antes desses 3 anos, que é a guerra. Os Estados Unidos abertamente ameaçam todos os dias a China, ameaçam a Rússia, ameaçam o Irã, certo? Estão tentando intervir na América do Sul, né, com as eleições venezuelanas, perdão, com essa palhaçada de não foi legítimo, não foi democrático, como se os Estados Unidos fossem democráticos, como se não fossem eles os semeadores de ditadura, inclusive por toda a América Latina. O Brasil conhece isso, 64. Acho que não tem país sul-americano que não, abre aspas, recebeu a democracia dos Estados Unidos no século XX. Então, dizer que os Estados Unidos estão super preocupados com a democracia, isso é uma palhaçada. Mas pelo menos ajuda a gente a descobrir o quinto colunismo, né? A falsa esquerda, que estava supostamente do nosso lado. Mas não tá, são liberais. São gente que acha que o Partido Democrata é de esquerda. Então, eles só querem dizer que são de esquerda para poder criticar o Lula por dentro. Basicamente isso. Mas, voltando ao fato principal, os Estados Unidos, eles simplesmente não têm como fazer a guerra porque eles não têm indústrias. E o caso da Intel
ontem deixou patente que eles não vão conseguir se reindustrializar, porque o capitalismo de hoje é muito diferente da década de 1940. Da década de 1940 era o capitalismo industrial, como é, por exemplo, o capitalismo da Índia, o capitalismo da Indonésia, o capitalismo da Turquia, capitalismo industrial, correto? E hoje é um capitalismo financista. Você manda dinheiro, igual o Biden mandou, aos bilhões para a Intel, o que ela faz? Distribui entre os acionistas. Ela não inverte em indústria. As empresas não querem produzir, elas querem especular. Então não adianta o governo dos Estados Unidos encher elas de dinheiro, porque elas vão pegar o dinheiro e distribuir aos acionistas. Elas não vão investir em indústria, simples assim. Está aí em tempo para demonstrar. Então não vai acontecer a reindustrialização dos Estados Unidos. Simplesmente porque eles não têm mão de obra. Não tem. Então, por exemplo, para se reindustrializar, os Estados Unidos precisariam de mão de obra. O que eles fazem? Mandam embora a pouca que eles têm. Essas pessoas não vão viver no desemprego, sendo que a China paga bons salários. Então o que elas vão fazer? Elas vão migrar, cara. Elas vão migrar. Não só os Estados Unidos não conseguem a mão de obra, como estão perdendo ela. Simples assim, desse tipo. Imaginar que os Estados Unidos é o único lugar onde se dá para trabalhar no mundo é uma bobagem. Correto? Então, o capitalismo falhou, falha e falhará, como disse o camarada João. E é sobre isso. Não vão se reindustrializar, não tem como fazer a guerra. Bom, e da outra ponta, como as potências do eixo da resistência pensam em fazer a guerra, como elas estão se preparando para isso. Olha, eu já estou chegando aqui onde meu irmão trabalha, então vou encerrar esse vídeo por hora, porque fala a primeira parte do conflito, que é dos Estados Unidos, e depois, quando eu já estiver no bairro da minha mãezinha, eu faço o segundo vídeo. Tenha um ótimo dia e até daqui a pouco.